Olá, tudo bem? Hoje eu queria te convidar a pensar nas suas amizades. Essas amizades que você tem, as suas amigas, as pessoas que têm acesso ao teu coração, que vocês trocam conversas, que vocês mandam conversas no WhatsApp, que vocês mudam de um assunto para o outro em 5 segundos, que tem a paciência de ouvir os seus minutinhos de áudio, 10 minutinhos de áudio. Brincadeira. Mas eu gostaria de saber o quanto de Jesus tem nessa amizade. Pensando nisso, eu estava meditando no relato sobre Filipe e Natanael, que está lá em João 1, a partir do versículo 46, e eu quero ler com você para a gente conversar um pouquinho. Diz assim, a partir do 45, vamos pensar aqui, 45. Ora, Filipe, vamos começar do 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu, a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael e, aproximando-se, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus lhe respondeu: por que eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que essas. Disse-lhe Jesus: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui. Bom, esse texto, como eu disse, tá lá, é um relato que está lá em João 1, a partir do versículo 45, mas ao decorrer de João 1 tem muita coisa, né? A gente tem ali 51 versículos em João 1 e acontece muita coisa nesse capítulo, mas eu quero falar sobre o final dele, que é aí essa relação entre o Felipe e o Natanael de amizade e essa relação entre Jesus e eles, né? A primeira coisa que eu quero pensar, e todo o tempo que você estiver ouvindo esse vídeo, pense nos seus amigos, nas suas amigas, aquelas pessoas que têm acesso à tua vida e que você tem acesso à vida delas e ao coração delas. Uma das coisas mais interessantes aqui nesse texto é que Felipe e Natanael um dia conversaram sobre Jesus. Ele, quando fala para Natanael, vem e vê, ele fala para ele ver alguém do que eles já tinham falado, que os profetas escreveram, que o Moisés falou. Então, em algum momento, essa conversa aconteceu, né? Nesse texto, há todo o relato de Jesus chamando os discípulos, e Felipe e Natanael também foi aqueles que seguiram Jesus também. Felipe, ele já seguia o João Batista, né? E Natanael, então, era um israelita, como diz Jesus aqui, em quem não existia falsidade, ou seja, alguém que temia a Deus, mas ainda não conhecia Jesus. E quanto de Jesus tem nas nossas conversas? Muitas vezes, as nossas conversas com os nossos amigos envolvem piada, envolve a vida dos outros, envolve, receita de bolo, né? Mas às vezes, nem todas, tá? Mas às vezes envolve pouco Jesus, envolve pouco falar de Jesus. E eu não estou falando falar de Jesus apenas para pedir oração para tua amiga, para pedir que ela interceda por você, isso também é uma bênção, mas falar sobre Jesus, uma experiência que você teve com Jesus, ou algo que você notou na palavra, que você leu e falou, nossa, meus olhos saltaram para esse texto aqui, entende? Muitas vezes a gente fala e fala pouco de Jesus, até com aqueles mais íntimos que nós caminhamos. A segunda coisa é que Felipe aproximou Natanael de Jesus. Quem são as suas amigas que estão te aproximando de Jesus? Ou quem você, amiga, está aproximando de Jesus? Com certeza, existem pessoas na sua vida que precisam ser aproximadas a Jesus. Quando o Felipe falou para o Natanael tudo isso, ele falou assim, olha, tem um Jesus que você precisa conhecer, a gente conheceu, a gente achou ele me chamou ali, vão comigo. E Natanael resiste um pouco, fala, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele tem uma resistência sobre a cultura de Jesus, sobre
a natalidade de Jesus, da onde Jesus veio, que por outras questões culturais também, né? Esses dois povos ali, ele era de uma outra cidade de Betsaida, né? Ele não era de Jerusalém, então é como alguém que ouviu falar mal de uma cidade, falar, mas pode vir alguma coisa mal dali, boa dali, sendo que só tem coisa ruim, né? E o jeito que o Felipe fala para ele assim, é alguém conhecido, é o filho de José, entende? E quando ele aproxima de Jesus, quando ele aproxima Natanael de Jesus, ele mostra indo para o caminho. Então você percebe que ele não fica insistindo, não, você precisa ver, por favor, só, eu estou indo, então você venha comigo, vem e vê, né? Então muitas vezes a gente fica querendo, tem amigos nossos que ainda não conhecem Jesus, e a gente fica querendo que eles conheçam a força, né? Mas o Natanael, o Felipe, ele mostra com a sua própria vida. Vem e vê, eu estou indo. Se você quiser me acompanhar, vem e vê com seus próprios olhos. Prove você desse Jesus, que já está transformando a minha vida. Eu vou segui-lo. E quando Jesus vê Natanael e ele vem até Jesus, Jesus revela a vida do Natanael. Ou seja, Jesus já esperava pelo Natanael. Quantas amigas nossas Jesus já está esperando? Quantas amigas nossas Jesus quer nos usar para que sejamos a porta para trazê-las para Jesus? Que sejamos a porta para que elas nos vejam no caminho e também queiram conhecer esse Jesus que está fazendo coisas grandes em nós. Então, os nossos amigos, eles também vão ser revelados por Jesus, eu creio nisso. Se você tem uma amiga que você ama, você pode mandar esse vídeo para ela, mas apresente Jesus para ela. Eu não estou dizendo que você precisa ficar de forma maçante, falando de Jesus, mas mostre com a sua vida o que Jesus faz. Por isso que a primeira pergunta que eu falei faz tanto sentido. Quanto de Jesus tem nas suas conversas? Ele só provavelmente foi atrás do Felipe, mas porque ele conhecia o Felipe, confiava no Felipe, mas porque em algum momento eles falaram sobre esse Jesus. Se nós nunca falarmos sobre esse Jesus, não tem por que os nossos amigos quererem conhecer, né? Então, se a gente só ficar no anonimato de agente secreto cristão, né? A gente vai no domingo na igreja e tal, mas no nosso trabalho não tem nada sobre Jesus, na nossa casa não tem nada sobre Jesus, os nossos rolês não tem nada sobre Jesus, né? Corre o risco de os nossos amigos não serem apresentados para um Jesus que já está observando eles. Enquanto Jesus revela a Natanael, eu te conheço, Natanael, já sei quem você é. O Natanael reconhece Jesus, né? Então Jesus conhecia Natanael e o Natanael reconhece aquele Jesus de quem foi falado. Então tu és então esse Deus, tu és então o verdadeiro Deus, tu és então o Cordeiro de Deus. Né? Então, que nossos amigos, eles sejam apresentados para Jesus. E que eu um dia fui apresentada por Jesus e eu tenho certeza que amigas minhas oraram por mim. E não só para apresentar para Jesus, mas para seguir Jesus. E até hoje eu tenho amigas que eu sei que oram por mim. Eu sei que me apresentam diante do Senhor. Eu tenho amigas que eu apresento diante do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você é que se hoje você tem olhado para o seu ambiente e você não tem encontrado amigas de Jesus, ore por isso. Um dia eu fiz essa oração e eu orei para Jesus, eu pedi, Jesus, me dê amigas tuas, me dê amigas que falam sobre o Senhor. Eu, na minha adolescência toda, eu sempre tive muita facilidade de ter amigos, né, meninos, mas eu sabia que em algum momento isso não ia sustentar mais, né, e Deus me deu amigas depois que eu orei e continua me dando boas amigas até hoje. Então, se você já tem uma amiga que você considera que te apresentou a Jesus, manda esse vídeo para ela. Ou que você quer apresentar Jesus, manda esse vídeo para ela também. E que você apresente Jesus às suas amigas. Amém? Deus abençoe, minha querida. Eu tenho certeza que alguém está orando por uma amiga igual a você. Ah, mas eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos defeitos. Sim, o Natanael resistiu a Jesus ao primeiro tempo. Mas ele conheceu Jesus e Jesus revelou uma das coisas melhores que ele tinha, que ele não tinha falsidade, que ele era alguém verdadeiro. Eu tenho certeza que dentro de você tem algo que você pode oferecer a alguém. Então não fique olhando para as suas debilidades e os seus defeitos. Olhe para que você seja a resposta da oração de alguma amiga que está pedindo por você hoje, tá? Deus abençoe, minha querida. E se você quiser ser minha amiga, eu tô aqui também. Deus abençoe. Um beijo e que você seja amiga de Jesus e que as amigas de Jesus se encontrem com você. Até mais.